Oi, Stephanie, seja bem-vinda. Lilian, boa noite. Já vou te chamar. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui. Eu tô com frio, Porto Alegre tá muito frio hoje. Tá muito frio hoje aqui. Oi, Jô, bem-vinda. Já vou chamar vocês. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar aqui. Ai, tá congelante aqui na capital. Oi, Caterine, bem-vinda. Estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um oi aí para saber que estão ouvindo bem. Vou chamar agora, daqui a pouquinho, a frio aqui. Ah, então estão me ouvindo. Ó, o Lissandro, te conheço, não sei porque eu te vi na TV. A Mary. Oi, Stephanie, de novo, a Caterine. Seja bem-vindo, Lissandro. Muito bom te ter aqui. Então eu vou chamar. Ó, a Márcia, bem-vinda, Márcia. Envia os convites aí. A Jo também. Oi, Stephanie, tá me vendo? Oi, tudo bom? E aí, minha amiga? Ó, a Jo também entrou. Tem que virar aqui a câmera. Deixa eu virar Cadê aqui. tu? Meu Deus, Só tô vendo um calendário de julho. tem que virar aqui, né? Eu O que que eu faço? Ah, virou. apareceu. Apareceu. E aí, tudo bem, meninas? Muito frio aí por Veranópolis? Muito, muito frio. Jo, Muito. tu tá onde? É Santa Catarina? Não? Eu estou aqui na Grande Ah, Florianópolis, grande. Santo Amaro da Ah, eu Imperatriz. não É, conheço aí. conhece? Olha Aham, já só, fui. que legal, Já fui por aí. Já passei férias aí com os guris, que com os legal. meninos. Muito bom aqui, Aham. muito bom. Então tá, pessoal, vamos começar essa live, meninas, porque tá frio, né? Então eu queria agradecer a Stephanie e a Jo por estar aqui com a gente essa noite, a todo mundo que tá entrando. E ó, vi que a Joana entrou agora também. Bem-vinda. Minha filha, Ah, que é tua legal. filha, bem-vinda, Rosilene. A Silva, 1970. A Evandra, bem-vindas. Então, assim, ó, essa live tem o objetivo, então, também da Stephanie e a Jo divulgarem a palestra que elas vão estar fazendo na quinta-feira. Oi, Evandra. Que é Brilhando como um Girassol, uma história de resiliência e transformação. Que as inscrições estão abertas, pessoal. Lá no Instagram da Stephanie, além das limitações, tem o link da bio lá que vocês podem fazer as inscrições. Essa palestra vai estar acontecendo na quinta-feira, dia 11, às 19 horas pelo Zoom, mas tem que fazer a inscrição antes, tá bom? Então, assim, ó, eu quero abrir primeiro espaço, Stephanie, para Jo, porque eu tô muito curiosa para conhecer a Jo. Eu já te conheço, minha amiga, né? A gente já bate muitos papos quase todo dia, né? Então, Jo, eu queria saber quem é a Jo, tá? E eu queria entender, Jo, o que que é a terapia de reprocessamento generativo, que algumas pessoas até já me perguntaram, tá? Então, eu queria que tu fizesse uma breve introdução de quem é tu, de onde tu vê o que que é essa terapia, para a gente tentar responder, então, essa primeira pergunta que chegou para mim. Tá bem. Tá, Jo? Bem-vindo. Certo. Obrigada pelo convite, né? Sempre é um prazer, uma honra participar, né? Compartilhar conhecimentos, conhecer novas pessoas.
estou muito feliz, né? E a Stephanie tem sido, assim, né, um presente na minha vida, né? Desde que acompanho ela já há algum tempo, né? Mais de anos já, né? É uma maravilha mesmo. Bom, Rochelle, desculpe que eu estou um pouquinho afônica, né? Venho aqui de uma gripezinha, que não é novidade para ninguém, né? Com esse tempinho. Mas, enfim, eu venho da educação, sabe? Encerrei carreira já há algum tempo na educação, como professora, formadora, gestora também. E há algum tempo eu comecei a me dedicar um pouquinho mais por ter já essa proximidade, essa vontade de conhecer melhor como é que o ser humano, né, se trabalha, como é que funciona a mente, né? Então comecei a me dedicar um pouquinho em autoconhecimento, né? E nos últimos anos aí eu me formei terapeuta, que é TRG. Mas nessa minha caminhada aí de muitos anos na educação, eu tive contato com criança também, né, com deficiência. E eu acho que isso foi a grande conexão que eu tive com a Stephanie quando a gente se conheceu. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, essa minha experiência, né, com o PCD fez eu me conectar muito com a Stephanie e através do nosso mentor, né, que não podemos deixar de citar, que é o Felipe Suri, em comum, a gente se conheceu e estamos juntas até então. E aí, a TRG, que é essa terapia de resultado breve, ela se baseia, né, em trabalhar, né, em fazer filmes das dores, dos bloqueios, dos traumas da pessoa, desde quando nasce até a idade atual. Então a gente vai lá, né, trabalhando, fazendo com que o inconsciente traga situações dolorosas que a pessoa viveu durante toda a sua história de vida. E que agora, na vida adulta, vem trazendo alguns gatilhos. Por exemplo, quando a criança, vamos dizer, sofre um trauma, uma violência, vive numa situação de conflito, o inconsciente registra, sabe? Muitas vezes, a pessoa adulta nem lembra mais, mas aquela situação, aquela vivência, aquela dor ficou registrada. E numa situação parecida, pode desenvolver um gatilho, que a gente chama. E aí agir com agressividade, de repente, talvez com uma certa carência, sentindo abandono, não se sentindo boa o suficiente, se sentindo insegura, né? E aí, com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente vai lá nessas dores para ressignificar, reprocessar, para que essa dor não mais influencie na sua vida, em situações semelhantes, né? Então, a gente diz que a pessoa faz os filmes, vai doer, mas dói para não doer nunca mais. Porque aí a pessoa começa a entender, né? O cérebro vai fazendo um empilhamento, o inconsciente vai empilhando. Ele traz na pilha em cima tudo que é mais ruim. Depois, com o reprocessamento, ele vai fazendo o contrário. Vai trazendo as coisas boas e vai botando para baixo essas situações dolorosas de sofrimento. Então, é isso que acontece. Mas a gente não trabalha com hipnose nem regressão. É apenas, né, o inconsciente que a gente faz um relaxamento e a pessoa vai trazendo. Inclusive, situações que talvez nem lembre mais, nem lembrava mais. E que o inconsciente pode estar trazendo. Sim. Sim, pode perguntar. Não, pode falar. Pode falar, Jo. Não sei se ficou claro, né? Porque eu falei, tentei resumir, né? Não, ficou bem claro. Isso, Até o pessoal que estiver
perguntas, pode enviar aqui Isso, no, pode no explicar chat melhor. também, para eu responder mais um pouco. Tá, e nessa trajetória, daí a Stephanie, que é a estrela do momento da live, Sim, né? Ela acabou, então, estudando a TRG e hoje ela também é terapeuta emocional, mentora. sim. Como você, Isso é mesmo. isso, Stephanie? E Conta pra gente aí. sim, é até difícil de falar, né? Porque é muito, muito legal. E tô Uhum, ainda dormindo ainda, né? Também sim. tô na terapia. E Stephanie, conta pra gente um pouquinho como é que foi o teu diagnóstico. Então, vamos agora entrar no assunto que, Sim, em função do mês do Júlio Laranja, né, a gente vai sim, trabalhar a questão da conscientização do TDAH, que é um dos diagnósticos que a Stephanie tem, junto com a paralisia cerebral, né, Stephanie? Quem entra no teu Instagram lá consegue ver quem é a Stephanie lá numa fotinho bem bonita, né? Então me conta, Stephanie, como é que foi o teu diagnóstico, teu processo? sim. Bom, eu já estava em tratamento com a DLG, só que eu não conseguia focar no Não tinha filme. som. Exatamente. Não porque eu não quisesse, é porque eu não parava, não, não relaxava, né? Então, e ainda veio uma lecionária, uma exame pra me fazer que no dia eu entrei em crise, sabe? Então, desde ali, eu, eu tive certeza. Sim. E hoje, Stephanie, tu faz que tipo de terapias para te ajudar assim com o TDAH no teu processo? É, físio, TO, ATL, nossa, nem falame, ATLG, que TRG, e é isso, Físio, TO e TRG tu tá fazendo. isso, Quem entrar no sim, Instagram da Stephanie pode acompanhar bastante lá o dia a dia dela, inclusive das físios, né? Eu vejo bastante. exato, que E não muitos vídeos, adianta, e muitos vídeos que tu estás explicando sobre o TDAH, né? Aliás, ela usa um termo que eu fico assim, bem, bem tocada, assim, que é dominando o TDAH. Stephanie dominando o TDAH. Como que é dominar o TDAH, Stephanie? primeiro entender, né, que eu não sabia o que era. Eu lembro do dia que eu cheguei pra Jo e eu disse, Jo, eu acho que eu tenho TDAH. E ali foi tudo em função do exame, né? Então, ali eu entendi toda a minha história. Impulsividade. Bom, eu, às vezes eu ainda tenho, mas agora eu sei o que é, que antes eu não sabia. Muitas vezes a criança é manhosa, teimosa, não entende, a pessoa que não entende ou não quer entender,
mas eu muito pelo contrário, né? Eu, recentemente eu tive uma dessas crises e da paciente não me entendi, não me entendi, mas quando eu queria entender a situação eu não conseguia, né? Então, porque dominar o TDAH? Porque é um processo que eu estou ainda aprendendo. Por Tem a- isso que eu estou na terapia ainda. Porque é muito lento o processo para a pessoa com TDAH também, né? Não que seja totalmente o TDAH, mas a pessoa em si, né? Sim. Jô, como que tu vê a Stephanie nesse processo, desde a descoberta do TDAH? E a gente sabe que o TDAH ele tem muito essas questões da impulsividade, da, do déficit de atenção, né, da hiperatividade. Como é que tu viu todo esse conjunto na Stephanie desde que ela descobriu o diagnóstico e aí passou também a fazer as terapias, o processo medicamentoso, ter todo um apoio em função do TDAH? Então, né, nós fizemos essa descoberta juntas, né, Stephanie? Sim, Porque, ah, em princípio, a Stephanie, quando a gente ofereceu a terapia, né, ela se interessou. Ela ainda não era terapeuta, né? Depois ela se formou terapeuta também. Ela apresentava um quadro de paralisia, né, cerebral, né? E, e mesmo assim a gente se desafiou a iniciar esse processo terapêutico com ela, né? E no meio do caminho nós descobrimos o TDAH, né, Stephanie? E sim, a gente, e aí a gente começou a perceber a dificuldade, né? Por que da dificuldade que a Stephanie tinha em reprocessar? Porque na TRG faz o reprocessamento. O que é, né? Explicando um pouquinho melhor. É ir lá na faixa etária, digamos, de 0 a 5 anos e fazer o pior filme daquela época, né? Para vir as situações dolorosas. E a Stephanie, ela até vinha todas as situações, mas ela não conseguia zerar, porque nós precisamos zerar o desconforto. Digamos assim, aquela situação dolorosa, ela está no nível 10, que é o máximo. Vamos ter que fazer o filme novamente até esse desconforto virar zero. E a Stephanie tem ainda, né, Stephanie, né? Ela continua, mas agora mais consciente, já está tendo um resultado melhor. E ela tinha muita dificuldade de zerar esse desconforto. E aí nós, né, com toda a nosso conhecimento, a experiência também já com crianças, né, e pessoas com deficiência, a gente foi aos pouquinhos, com muita paciência, né, Stephanie? Não só do lado do terapeuta, mas também da Stephanie, que a Stephanie é um exemplo de superação, de resiliência, porque ela não estaria, né, suportando há um ano como ela está, essa terapia que tem doído muito, né? Nos momentos aí de sessão toda semana que ela faz, sabe? Ela é um exemplo de realmente de resiliência e que realmente quer se transformar. Né? Então, nós estamos construindo, eu digo que a gente está construindo junto ainda. E a Stephanie está em processo. Ela ainda não concluiu, nós ainda não podemos dizer quando que nós vamos concluir esse processo, porque é lento, mas tem dado resultados muito significativos. É uma luta constante, é um caminho doloroso, né, Stephanie? Ela pode depois falar um pouco melhor,
mas está realmente fazendo a diferença na vida dessa menina que eu chamo de menina ilimitada, né? É isso. Ilimitada. E aí, Stephanie, me conta um pouco mais sobre o TDAH na tua vida, junto com o TRG, então, nesse processo que tu está em construção. Assim, o que que tu pode passar para as pessoas que estão aqui com a gente, que estão em busca do diagnóstico e pode ser TDAH? Bom, primeiro, a pessoa, quando ela detecta que pode ter, não tenha medo de, sei lá, vai, vai procurar ajuda, vai para uma especialista, vai, não se sabode. Muitas vezes a gente não sabe disso. Eu me sabotei. Eu queria ser mais forte do que eu podia. Tanto que eu chegava no 10, daqui a pouco me dava 0 no filme. Só Sim, que o gatilho vinha. E vinha os as gatilhos crises. apareciam no processo da terapia. Exatamente. Muitas vezes eu precisei da ajuda, mas de uma sessão, sabe? E às vezes ainda assim, sabe? Até tá falando sobre isso, né? É um desafio, é um, sabe, mas que é um ano de muita descoberta, muita força e, e paciência. Sim, Paciência que eu digo comigo mesmo, né? Com o meu processo e abraçar essa história, né? como disse a Jo, a Stephanie é um exemplo, eu diria, de construção, sabe? Essa menina, ela é um exemplo de construção para qualquer um que descobriu o TDAH. Seja Eu agora acho ou está em processo de fazer uma avaliação, né, clínica ou psicodiagnóstico, a Stephanie é um processo de construção sobre o TDAH. Por isso que ela dominando o TDAH, né, Stephanie? que É um processo. aprendendo a dominar. Não, porque às vezes eu digo pra Ju, sabe? Ela vem e me diz, não, vamos lá, Não vamos desiste. lá. É, e eu acho assim que o profissional também ajuda quando tem empatia. Empatia, conexão, sabe? Eu já tive muita experiência com que não tinha empatia, mas olha, nesse 1 ano eu evolui bastante. Por mais que seja um pouquinho. Acho que a minha paciência, com a paciência da Ju, é um ótimo caminho. Ótimo caminho. Eu conheço a Stephanie só online, tá, pessoal? Mas a gente se fala quase todo dia, né, Stephanie? Ultimamente a gente tem conversado muito e tem assunto, hein? Vou te contar, hein? Como a gente conversa. Imagina duas TDAH conversando, porque eu também tenho diagnóstico. E foi assim que a gente se conheceu. E aí eu lembro que a Stephanie disse assim: eu quero formar um grupo
E eu disse para ela, mas então coloca lá no teu Instagram um link que vai para um grupo de WhatsApp. Vamos lá, porque eu disse para ela, de TDAH eu conheço eu, meu filho e tu agora. Eu não conhecia quase ninguém. E de agora, lá no grupo, de repente, a Stephanie começou a bombar e já tem bastante gente. Então, pessoal, a Stephanie também tem um grupo que é para pessoas com TDAH, tá? Inclusive, eu até pedi para a Stephanie adicionar uma mãe, que é uma amiga minha, cuja filha tem TDAH e tá bem perdida, tá? Tá bem perdida. A Stephanie acolheu ela, foi ontem, né? Foi ontem, né, Stephanie, que eu te pedi para adicionar, né, a Dixie. E isso até vai fazer o curso também, né, contigo. E eu conversei muito com a Stephanie no início sobre o TDAH, porque eu tenho um filho que o primeiro diagnóstico que ele recebeu foi o TDAH. E era muito engraçado porque ele estava no jardim e ele ia para a escola e todos estavam atentos a fazer o que a professora, embora a criança pedisse em alguns momentos, as brincadeiras, a atividade, e ele estava para o outro lado da sala de aula, totalmente no mundo da lua, inventava suas próprias brincadeiras, destoava completamente do resto da turma. E aí eu levei no neurologista e pá, TDAH, a gente começou o processo medicamentoso ainda com 5 anos, né, que é o meu filho mais velho, Caetano. Ele teve muita melhora, né? Com 6 anos a gente até descobriu depois o autismo nível 1 de suporte e ele continuou com a medicação para o TDAH mais um tempo. Em dezembro do ano passado, eu só quero comentar com vocês que o Caetano, que hoje tem 8, a gente descobriu que tem altas habilidades de superdotação também. Ele é tripla excepcionalidade. Ele não faz mais uso de psicoestimulante. Ele usa só canabidiol. E, assim, academicamente falando, que geralmente o TDAH tem mais a questões dos prejuízos escolares no aprendizado, o Caetano está indo super bem. Desde do meio do ano passado, na metade do segundo ano, ele começou a ler, que ele não conseguia. E ele está indo super bem na escola. E claro, ele tem apoio, ele tem prova adaptada, né? Tem um AT que acompanha ele em sala de aula, tem monitor. Mas ele deu um salto significativo. Então, assim, o que eu quero falar em relação ao TDAH e depois eu quero ver o que a Stephanie e a Jo pensam. Que é importante a gente buscar um profissional, um neurologista, um psiquiatra, se a gente desconfia dos sintomas de desatenção, impulsividade, baixa tolerância à frustração, baixa autoestima, rigidez, tá? São alguns dos sintomas que aparecem, né? Muitas crises também podem estar relacionadas às questões sensoriais, isso vem no TDAH também. E às vezes pode ser confundido com autismo, né? Eles são quase primo-irmãos, né? Quando vem um, geralmente o outro vem junto, né? Sempre um pode estar associado ou não, não é sempre. Então, assim, o quanto é importante a gente começar precocemente as terapias, tá? Isso eu tô falando do Caetano que começou na infância, imagina a Stephanie que foi descobrir agora, há 1 ano e pouco, né, Stephanie? 1 ano, o TDAH, e foi só agora conseguir ter essa busca pelo tratamento correto, as terapias corretas, para poder ter uma qualidade de vida e, tipo assim, o meu filho já teve essa chance na infância, uma chance que eu não tive, né? Embora o meu seja mais a desatenção, tá? Eu não tive prejuízo acadêmico, não me pergunta por que eu não tive. Talvez porque eu encontrei alguns caminhos para me resolver. Enfim, não sei. Mas, enfim, o quanto é importante a gente buscar. Se desconfia disso, seja para nós adultos, nossos filhos, porque fazer o tratamento para TDAH e nesse mês de conscientização, acho que é importante a gente falar, pode mudar a vida de uma criança, a vida de um adulto, sabe? Para melhor, né? Então, Stephanie, o que tu pensas sobre isso que eu acabei de falar? Sim, muito importante.
descobri quanto mais ensino, melhor. Porque eu já venho de vários tratamentos, depressão, ansiedade, crises, crises, crises. E é muito engraçado, porque acolhimento mesmo, eu venho tendo há 2 anos, junto do Felipe, de outras pessoas, mas em especial eu, porque eu posso ter todas as pessoas a meu lado, só que muitas vezes nenhuma das pessoas serve, sabe? Eu tive situações, assim, durante o processamento, né? Do processo, que era só tinha outros terapeutas, tinha a minha família, só que às vezes nem a família compreende, sabe? Então, eu venho de um processo de me entender, entender a família e questão da escola, então eu também não sei como é que eu fui também. A gente Mas nunca tem a resposta. Porque nas não quer provas, dizer que a gente não vai aprender, a gente vai até aprender de uma forma diferente, né, Steph? sim, sim, exatamente isso. Sabe, então eu tirava 8, 9, 10, tudo essa base. Só que eu identifiquei uma coisa nesse processo na terapia. Quando eu tentava fazer mais alguma coisa mais pesada, eu tinha uma crise de Que é o que, impulsividade. sim, que é onde tu tem que colocar muita energia, mais foco naquilo, e às vezes não é o teu hiperfoco de interesse, né? Aí a gente fica muito desgastado, muito cansado, e aí dependendo a gente começa a procrastinar, né? Isso, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ixi, Eu, até pra mandar o conteúdo da palestra, que era uma área de hiperfoco, mas eu procrastinei a semana procrastinou. inteira, porque tudo é um projeto, né? É muito engraçado, porque é uma, é uma sequência, né? E a gente não consegue muitas vezes. Domingo de noite, eu parei e eu fiz. Só que Conseguiu fazer? consegui, Conseguiu preparar? consegui. Ah, eu lembro. Olha só, Jo, eu lembro que ela me contou essa história aí. Então, eu tô ouvindo você, É, ela me contou isso. Agora ela disse que fez, né? Sim, mas é uma das grandes questões, né, da pessoa com TDAH, né? E precisa ter bem clareza isso aí, né? E eu ouvindo vocês, não sei se eu já posso dar minha Pode, opinião pode. em relação como Claro. profissional, como professora, eu observei muitas situações de crianças, de adolescentes que foram, de certa forma, excluídos porque eram tidos como indisciplinados, né? Como crianças que não respeitavam, né? Desrespeitosos. Por quê? Porque tinham
né, um diagnóstico a ser ainda conhecido, né? Então, eu venho de uma época também, trabalhei numa época que não existia tão facilmente, né, se chegava a um diagnóstico de TDAH ou qualquer outra transtorno, né? E aí eu vi muitos sofrimentos, sabe, de crianças que eram realmente indiscriminadas por esse motivo. E a exclusão, eu vejo que é uma das grandes dores que a Stephanie sofreu e que hoje ela está precisando reprocessar, né, Stephanie? É uma das grandes dores, junto a toda outra questão, né, do próprio transtorno, mas essa coisa, né, de não ser valorizada, né, de não se achar suficiente, mente boa, de ter insegurança, de uma coisa que ela me fala muito, ela não quer ser dependente, ela incomoda isso, né, de ela precisar de ajuda. Então, tudo isso é fruto, né, dessas carências, dessas situações que ela viveu. Então, né, eu penso assim, né, como terapeuta, como a gente pode ou contribuir, né, na vida das nossas crianças e adolescentes, ou também, né, destruir para uma educação, para uma vida leve, saudável, né? Então, vamos prestar um pouquinho mais atenção, né? Se tiver algum profissional aqui da educação e qualquer outro profissional que trabalhe com pessoas, vamos observar, né? Vamos ver o que pode estar acontecendo, não vamos tirar conclusões apressadas, porque muitas vezes a criança vive, né? O adolescente vive uma situação realmente de constrangimento e de dificuldades. Sim, com certeza. Isso que tu traz da inclusão, né? Como é importante, porque as crianças com TDAH, os adolescentes, eles passam por um sofrimento. Eles estão em sofrimento enquanto eles não têm essa ajuda, esse apoio, esse acolhimento, né? Porque eles aprendem de uma maneira diferente, eles tentam se enturmar e não conseguem, ou têm dificuldade de socializar e aí são excluídos, e não é assim, né? Não é que eles sejam briguentos, que Isso. eles são preguiçosos e não querem estudar, não é isso, tá? É porque a gente tem uma situação de um transtorno que ele precisa de uma intervenção precoce que seja, né? O quanto antes, seja medicamentoso, com as terapias assistidas e direcionadas muito para questões comportamentais, principalmente as questões de emoção, emotivas do TDAH, né? Então, assim, o quanto tudo isso é importante, né? Que as pessoas tenham mais consciência, né? Em vez de a gente apontar o dedo, peraí, vamos entender o que está acontecendo, vamos chamar essa família, esse pai, essa mãe para conversar, vamos tentar direcionar com a busca de um profissional qualificado, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo que possa dar esse apoio inicial, né? E simplesmente tentar ajudar a tirar essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Desse lugar de sofrimento, né? Porque ele realmente não quer estar ali nessa situação, né? Stephanie, sobre inclusão. É, é muito isso, sabe? Eu passei em 3 escolas, né? Em toda a minha vida eu passei em 3 escolas. E pra mim, depois, quando eu comecei na psicopedagogia como aluna, como paciente, né, eu fui entender. Uma prova para mim, com o tempo, era uma sobrecarga sensorial gigantesca. E aí, Sim. o que começou a acontecer? Crianças de enxaqueca. Então, assim, eu era totalmente travada a ponto de usar comunicação alternativa.
alternativa. Eu não falava, assim, poucas palavras também ainda acontece, mas até na própria terapia, às vezes eu tava, aí não, tipo, tu entra num hiperfoco assim de não conseguir sair. Isso acontecia comigo lá atrás também. Inclusive, então, é muito sobre isso, sabe? Eu precisava muito da minha mãe falando por mim, da minha avó falando por mim, né? Então, assim, inclusão que eu vi acontecer foi ainda um pouco no ensino médio, mas às vezes nem isso, sabe? Porque teve uma situação que a minha monitora teve que se vacinar e quando ela não tava, a Stephanie tava tipo excluída. Eu tinha 5 colegas pra me ajudar. Um padre e o outro deficiente intelectual. Veja bem, deficiente intelectual. Só esses dois. E a monitora. Mas, incrível fato que eu vi acontecer foi através do meu mentor, o Felipe Júri, e na terapia. Mas eu já vim de vários tratamentos com psicologia. Eu nem falava. Essa terapia também não é da fala, mas eu conto tudo pra Ju. Coisas que eu não fazia antes, sabe? Teve uma situação, uma psicóloga, que eu chegou um momento que eu travei. Só que ela tem os problemas dela e que atrapalhavam também, né? Então ela não sabia o que fazer. Ela ficou apavorada. Então, vai muito também no acolhimento da competência do profissional. Eu não gostava da psicologia. Eu não gostava dele. Era para ser o TRG. Agora, até o TRG, eu não falto uma sessão. Uma sessão. Sabe? Eu quero me alimentar, claro que eu quero. Mas eu tenho muito acolhimento. Eu evoluo muito, sabe? E a gente fica feliz de te ouvir falar isso, Stephanie. Inclusive, tem uma questão que os autistas falam, né? Eu autista também, que todo autista tem que ocupar o lugar no mundo. E eu acho que todo TDAH tem que ocupar o lugar no mundo. Todo altas habilidades, TOD, síndromes raras, os PCDs têm que ocupar o seu lugar no mundo. Isso é uma luta coletiva de todos nós, certo? Que somos atípicos, né? Então, Stephanie, eu queria agora conversar um pouquinho contigo e a Jo sobre a palestra. Sim. Vai
rolar um spoiler aí, assim, rapidinho, do que vai acontecer nessa quinta-feira? Sim. Então, como eu recebi o diagnóstico há 6 meses, né? Eu, assim, nesse processo todo, né? Eu venho entendendo quem era a Stephanie, menininha, quietinha, que não me incomodava, né? E, tá estudando, né? Também esse foi um motivo para eu entrar para a TLG também, junto com o método Flux, que é o do Felipe, né? Eu sou mentora, eu também. E acho que toda essa bagagem, né, vem a contribuir. E daí, pensando, né, em fazer algo assim, de que dia 13 é o dia, né, É da o Dia consciência. Mundial de Conscientização do TDAH, dia 13 de julho. Exato. Então, conversando com o Felipe, conversando com a Jo, surgiu uma parceria entre eu e ela aí. Vai ter uma contribuição pequena do Felipe também, né, em forma de vídeo, mas importante. E nasceu essa palestra, então, para contar a minha história e ajudar as vítimas das enchentes aqui no ARS. Eu não fui atingida, mas eu lembro que na semana eu também fiquei emocionalmente abalada, sabe? Então, e hoje tendo uma, sabendo da minha condição também, eu não como de tudo, eu não consigo comer de tudo mais. Não, não é que eu não consigo mais. Eu sempre que isso acontece. Ali em 2020, eu tava pele e osso de magra. Eu não conseguia comer. E hoje entendendo, né? Entendendo também que as pessoas autistas, TDAH, não conseguem se socializar, né? Então, vai toda essa ajuda, né? Para alimentação também. Então, esse evento, ele vem para compartilhar a minha história, conscientizar e ajudar também, né? E nada mais justo do que eu, como tendo TDAH, paralisia, e ajudo como terapeuta, mentora, que me acompanha nessa jornada, né? Porque é muita resiliência que a gente precisa ter, muita. Assim, hoje eu entendo por que as pessoas desistem no meio da terapia. Elas não têm força o suficiente. Agora, se tem uma pessoa ali que tem motiva e que pega na mão, é muito mais fácil. E eu senti isso com o Felipe, com a Jo, com outras terapeutas, coisa que antes era muito difícil, sabe? Então, essa palestra
vai ser a primeira de muitas que vai vir, né? Stephanie, parabéns pela tua iniciativa de fazer essa palestra nesse mês aí de conscientização do TDAH, tá? A palestra é Brilhando como um Girassol, uma história de resiliência e transformação, que acontece quinta-feira, dia 11, às 19 horas por Zoom. As pessoas podem se inscrever lá no Instagram da Stephanie, tá? E, Jô? Exato. Então, estou aqui, né, só para complementar o que a Stephanie falou tão bem, né? E lá nessa palestra, nesse encontro, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse processo, né, de transformação da Stephanie. Um processo de sofrimento, digamos assim, mas também de muito êxito, né, que a gente agora já começa a perceber, né, no trabalho, na própria comunicação da Stephanie. Quando eu a conheci, né, Stephanie, a comunicação era outra, a expressão, a dicção. Hoje a Stephanie já se expressa com clareza, né? Todo mundo consegue entendê-la. E eu fico muito feliz. E uma das frases da Stephanie, que eu não posso deixar de falar aqui, né? Ela me falou o seguinte, né? Ela disse outro dia para mim, né, na terapia, alguém me viu, né? E isso me deixou assim muito, não sei se feliz por um lado, mas por outro lado também, né? Um certo tristeza, porque alguém me viu. Então a Stephanie vem, né, de uma história de vida que não era vista, né? Quando ela fala que os monitores não olhavam para ela, olhavam para desculpa, o professor não olhava para ela quando falava, olhava para o monitor. Isso significa o quê, né? Mais uma vez sentindo, né, excluída. Então, quando ela me falou, alguém me viu, eu me senti muito tocada e percebi, né, como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sou, né, honrada por isso, sou gratificada, agradeço também tê-la conhecido, porque isso também me fez, né, uma pessoa melhor. Eu aprendo cada sessão com a Stephanie e me torno também uma pessoa mais resiliente também com as minhas situações, né? Porque todo mundo tem as suas vulnerabilidades, fragilidades. E hoje a gente, né, tá aí nesse nível, se ajudando, trocando, e eu desejo assim, né, que essa trajetória dela seja cada vez mais linda. E vai ser, né, Stephanie? Bom, eu quero agradecer vocês duas, tá, por ter participado da live. Stephanie, eu queria mais uma palavrinha tua aí, se tu tem mais alguma coisa para dizer para a gente, reforçar o pessoal para fazer a inscrição lá na palestra, quinta-feira, né? Infelizmente, eu não vou conseguir participar porque eu me comprometi com outro evento presencial, mas eu combinei com a Stephanie que eu vou assistir depois, né, Stephanie? Sim. E eu também tenho uns projetos com a Stephanie para o segundo semestre, né, Stephanie? Em setembro, né? A gente não vai contar por enquanto, não vamos contar, né? Segredo. Ó, Stephanie, é segredo, hein? Por favor, tá? Eu quero saber depois. Depois tu conta pra Jo, porque eu acho que a Jo vai ter que vir junto. Pois é. Olha só, né? Me chamem se precisar. Estou É, claro. Então tá, gente, eu queria agradecer vocês, Stephanie, tá? Eu desejo uma boa palestra quinta-feira, tá? Jo, foi um prazer te conhecer, tá bom? bem, da minha parte. Um beijo, então. Beijo para você. Tchau, Stephanie. Tchau. Obrigada, tá? Muito bom. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.